Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Suzana. Bem-vindos ao canal Espiritualidade e Existência. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre o transplante de órgãos. Bom, o que a gente sabe é que nem na Bíblia, nem na codificação da doutrina espírita existe qualquer referência sobre esse tema, doação, né? Porque nem se cogitava naquela época a possibilidade do homem adquirir essa prática, né? Mas se a gente for refletir e levar em consideração a lei do progresso, que é uma lei de Deus, a gente pode chegar à conclusão de que para Deus isso é muito agradável. Pois esses procedimentos, gente, vai salvar vida, aliviar dores, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar ainda a sobrevida desses pacientes, tá? Então, gente, isso é um ato de amor e caridade que vai estar se fazendo, né? Só que daí a gente tem que pensar que o ser desencarnante, ele continua tendo o seu livre-arbítrio, assim como ele teve quando ele era encarnado. E a vontade dele de ser doador ou não tem que ser respeitado pela família, tá? E todos vão ter que saber que não tem problema nenhum doar órgãos, porque não vai fazer falta lá na vida espiritual. Mas mesmo assim, né, gente, não doar é um direito de cada um, de cada indivíduo, tá? Mas e quando acontece de a família decidir pela doação dos órgãos? Como não tinha nenhuma posição, né, do desencarnado, decide que vai doar os órgãos, tá? Mas aí a gente tem que ter um cuidado, porque isso pode gerar no espírito desencarnado medos, revoltas, obsessão sobre o receptor, que inclusive ele pode rejeitar esse órgão que ele recebeu. Bom, e outra coisa também, o procedimento até pode gerar um desconforto para o doador durante a retirada do órgão, porque é algo traumático, né, de se ver, e ele vai ver, né? Porém, assim, pela misericórdia de Deus, né, ele vai ser atendido por médicos do espaço e por espíritos superiores que vão poder, inclusive, retirá-lo dali, daquele local, para que ele não sofra ao ver o procedimento, tá? Em relação à rejeição do receptor, Joana de Ângeles, ela recomenda que o receptor intensifique a sua reforma íntima, porque leva um tempo dos imunossupressores fazerem efeito no organismo, né? Mas que continuem, né, sempre fazendo o seu autoconhecimento e mudanças profundas morais, né? Mesmo assim, acontece às vezes da rejeição aparecer, né? E aí, gente, pode ser de origem kármica, ou seja, pode estar associado a um órgão em que o receptor não gostaria de receber por ser de um outro
ser que lhe foi desafeto numa vida passada, né? Só dar uma paradinha e convidar vocês, então, para se inscreverem no canal, acionar o sininho de notificações, curtir, compartilhar, comentar, né? Que assim esse vídeo consegue chegar mais longe, tá? Outra coisa que a gente tem que abordar e que é muito importante é sobre a morte cerebral, tá? Então, a ciência, ela considera que a morte cerebral é o fim da vida orgânica, mas, na realidade, pode ser somente morte de algumas zonas cerebrais, né? O que não significa, então, que esse indivíduo possa retornar à vida, ainda que com algumas limitações físicas, né, e mentais até. E para a doutrina espírita, a morte cerebral somente acontece quando houver lesão no tronco encefálico. E por que isso? Porque é uma zona do cérebro que regula todas as funções vitais, como a respiração, a circulação, e quando ela é interferida, né? Vai haver diminuição dos batimentos cardíacos, né? Da pressão arterial e aí, consequentemente, uma parada cardíaca. Então, esse é o que vai acontecer com a morte do encéfalo, tá? A pessoa vai a óbito, não tem como ela realmente ter uma sobrevida. E para manter as funções biológicas, no caso então da doação de órgãos, né, se faz necessário o uso de aparelhos e medicações até se chegar ao diagnóstico final se é ou não uma morte cerebral, tá? Para a doutrina espírita, se é uma morte do tronco encefálico. Porém, se não houver doação, o paciente, nesse caso, ele vai ser conduzido a uma situação chamada ortotanásia, que é o desligamento dos aparelhos, retirada das medicações, e o paciente fica ali aguardando a extinção do seu fluido vital. Tá? Já, gente, em relação ao transplante cardíaco, essa é uma doação mais difícil sob a ótica espírita, porque a retirada desse órgão vital tem que ser de modo seguro, para que não se corra o risco de ser uma eutanásia. Tá? Então, a retirada do órgão deve ser logo após, então, ter sido comprovada a morte do tronco encefálico e a partir de vários testes, né, que os profissionais, os médicos da UTI vão realizar para chegar, então, ao diagnóstico conclusivo, né? Bom, a partir daí vai haver a retirada do órgão, né? No caso, o coração, e ele precisa ser conservado, né, para que mantenha as trocas gasosas. Senão começa um processo de degeneração e não vai mais dar para utilizar esse órgão. Então, todo o processo, desde a retirada do órgão ao término do implante no receptor, deve levar no máximo até 4 horas. Tá? Então, a equipe tem que ser rápida, enquanto uma equipe está preparando o receptor, outra está retirando o órgão, para que isso aconteça no menor tempo possível. Aí, gente, não tem problema, né? Vai ser algo realmente caridoso, né? Então, concluindo, a doação realmente é um ato de amor e de caridade, e a gente sempre deve se alegrar em poder restituir a vida a um irmão que está em sofrimento, né?
Portanto, gente, uma coisa a gente tem que deixar claro para os nossos familiares: se a gente quer ou não ser doador. E ainda ter a certeza de que esses órgãos retirados não vão fazer falta na vida espiritual. Tudo que ele precisa para essa nova vida está no perispírito. Então, não precisa se preocupar com isso, tá? Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo.